Testemunhanças. O Senhor, irmãos, tem feito uma obra maravilhosa em todo o território nacional. O Brasil, São Paulo e também neste pequeno pedacinho de São Paulo que se chama Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. O Senhor se lembrou de nós. O povo clama, Senhor, e nós somos ensinados, Senhor, para que nós clamemos ao Pai da Seara, que Ele envie mais obreiros. E Deus se lembrou de nós e enviou muitos mais obreiros para atender a sua obra aqui também em nossa região. Para a Irmandade estar ao par, tivemos reunidos no dia 13/9. Dia 13/9, nos reunimos, irmãos, e Deus então confirmou para o seu ministério 85 anciães e 118 diáconos. Total 203 novos obreiros. Nós ficamos 3h30 ajoelhados. Esta obra não é obra de apresentação do homem, é a preparação do coração, mas a resposta vem da boca de Deus. E Deus respondeu nesse dia que era da sua vontade esses 203 novos servos de Deus. E no dia 14, dia seguinte, nos reunimos outra vez, porque desta vez, dia 13, foi para Grande São Paulo. E no dia 14, foi para o estado de São Paulo. E no estado de São Paulo, o Senhor confirmou mais 120 anciães e 225 novos diáconos, fazendo um total de 345 novos servos de Deus. Ficamos neste dia, para os irmãos entenderem como esta obra é maravilhosa. É maravilhosa. Ficamos aproximadamente 5 horas, dizendo: Senhor, é da tua vontade que o irmão Rogério Dias Mesquita seja, tu estás chamando para ancião? Um por um. E Deus respondeu: é da minha vontade. Depois, irmãos, Senhor, é da tua vontade que o irmão Everton Vital Camargo, tu estás chamando para diácono? Para o Jardim Village? É da minha vontade. E esta noite serão ordenados pela vontade de Deus, ancião e diácono, para servir a Deus nesta gloriosa obra. Para os irmãos entenderem melhor, irmãos, Deus preparou aqui na nossa região Deus preparou para ancião Jardim Alexandre, o irmão, é ancião Jardim Alexandre, irmão José Valdemir de Almeida. Jardim Odete, irmão Alexandre Vaz. Vila Montebello, irmão Oséias Tomé. Vaque Village, Rogério Dias Mesquita. Vila Virgínia, Salomão Souza Pinto. Esses são os novos anciães que Deus preparou aqui para a nossa cidade, Itaquá e Ferraz. Diáconos: o irmão Davi Rodrigues Ribeiro para o Parque Marengo, em Itaquá. Everton Vital Camargo para o Parque Village, será ordenado esta noite. Irmão Jonas Santos Trindade, Vila Margarida, Ferraz.
irmão Márcio Silvio Almeida, Vila Japão, aqui em Itaquá. Senhor, irmãos, fez esta obra e nós estamos contentes. E quero ouvir da Irmandade também o contentamento. Como é que se manifesta o contentamento nesta obra? Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a obra de Deus é uma constante. Os irmãos lembram, está escrito isso lá em Atos. Existia grupos de pessoas que queriam impor as suas doutrinas. Veio Teudas, juntou 400 homens, começou a impor a doutrina, porém, irmãos, não era de Deus e se desfez. Depois veio também Judas, e também impor doutrina para o povo, mas não vinha de Deus. E o que não vem de Deus não prosperará. Tudo que nós fazemos, vinda de Deus, mandado pela palavra, pode fazer que vai prosperar. Mas os discípulos, irmãos, que viviam com o Senhor Jesus, que ouviam a doutrina, caminhavam com o Senhor Jesus, terminou a carreira, foi morto conforme prescrito, sepultado, 40 dias depois, foi levado aos céus. E os discípulos então ficaram sem a presença física do Senhor Jesus. Por quê? Porque havia uma profecia muito melhor para nós do que para eles. Para eles. Lá onde estava o Senhor, eles estavam. Onde não estava o Senhor, não estava. Quando o Senhor foi elevado e foi dado todo o poder, então ele tornou-se um Senhor onipresente. Agora, o Senhor já foi 2000 e tantos anos, e nós estamos numa reunião, num culto, no Parque Village. A irmã não sentiu o Senhor no teu coração aí, irmã? Você não sentiu o Senhor aí? O Senhor é onipresente, Ele está em todo lugar. É melhor hoje do que ontem. Mas, irmãos, discípulos então, ouvindo o conselho e trabalhando para a prosperidade e para a evangelização das almas que Deus planejou antes da fundação do mundo para serem salvas. Agora é um trabalho, irmãos, dos homens e das mulheres que têm a guia de Deus. E os discípulos então anunciavam. E isto fazia mal aos judeus, fazia mal, irmãos, aos sacerdotes. Não queriam que este nome fosse eleito. E eles falavam, prenderam os discípulos. Não quero que fale mais desse nome. Prenderam os discípulos, irmãos, e estavam presos. E quando, não me lembro o sacerdote agora que chamou-os, mandou chamá-los para fazer, irmãos, fazer pouco caso, porque professavam o nome de um Senhor Jesus que já tinha morrido, porém, eles não entendiam que Ele estava vivo dentro do homem, como nós sentimos o Senhor aqui hoje. Mandaram chamá-lo. Foi lá chamar os discípulos presos, abriram a cadeia, os guardas nos seus lugares, e os discípulos não estavam mais presos. Tudo fechado. Não é maravilhoso o nosso Deus, irmãos? Tudo fechado, mas clamaram o Senhor mostrou o seu poder também. Voltaram, olha, cárcere fechada, guarda do lugar, porém, aqueles homens sumiram, desapareceram. Aí entrou alguém, disse, olha, aqueles homens,
Eles estão no templo falando de Deus. Enquanto a igreja falar nesse nome, haverá prosperidade. Não te acanhe, dê glória ao nome do Senhor. Fale deste nome, dê glória, para que o povo possa crer e receber esta doutrina santa. Bom, então vamos chamá-los aqui e vamos açoitá-los. Alguém foi lá buscar ele com cuidado, porque aí o povo já estava vendo, irmãos, que era obra de Deus. Por isso, servo de Deus, o povo precisa ver em nós que nós somos servo de Deus e que a nossa manifestação é vinda de Deus. Tragam. Quando trouxeram diante deles, começaram a querer açoitá-los, falar, não falem este nome. Pedro até disse, convém falar, sofrer por este nome. Mas sempre Deus prepara um anjo. Sempre Deus prepara uma porta. Sempre um caminho novo Deus abriu e abrirá. O crente não ficará confundido e nem envergonhado. Então tinha lá um senhor chamado Gamaliel. Ele viu que estava açoitando, irmão, maltratando um servo de Deus. Ele chamou à parte e disse, olha, pede para ele se retirar um pouquinho, eu tenho alguma coisa para dizer. Então Gamaliel disse, bem, vocês se lembram de Teudas, com 400 homens, e tudo aquilo acabou. Depois levantou Judas também, com outros homens, e tudo terminou. E disse assim, dai de mão a estes homens, deixa eles. Se essa obra é de homem, ela se desfará. Mas se esta obra é de Deus, vocês não poderão desfazê-la. Glória! E é de Deus. Olha aqui a obra, irmãos. Já somos no Brasil mais de 5.000 anciãos, mais de 6.000 e poucos diáconos, mais de 47.000 obreiros na sua obra, cooperador de jovens. Somos um povo totalizando aproximadamente 4,5 milhões de pessoas. Vamos dar glória ao Senhor esta noite. Ela prosperou, prospera, prosperará. E todo aquele que crê no Senhor não ficará confundido e nem envergonhado. E assim veio, irmãos, e veio esta obra desta maneira. Mas houve um tempo, irmãos, que a semente plantada, porém, para germinar demorou um pouco. E tudo é tempo de Deus. E Deus, querendo fazer uma obra maior, com nós, brasileiros e brasileiras, com nós, Deus ama esta obra. Lá nos Estados Unidos, um homem que procurou servir a Deus, e toda vez que alguém procura servir a Deus, Deus diz assim, eis-me aqui. Você está servindo a Deus, está provado, mas o Senhor diz para ti esta noite, eis-me aqui, o que você precisa eu tenho para te dar. E lá, irmãos, os irmãos sabem uma história maravilhosa com H maiúsculo, do irmão Luiz Franciscon, vivendo nos Estados Unidos, fazia parte de uma igreja presbiteriana. Irmãos, e com um coração puro para servir a Deus de acordo com a doutrina e não de acordo com seus próprios interesses. Porque o homem que quer servir a Deus, a mulher, com seus próprios interesses, não prosperará. Mas servindo a Deus, naquilo que é ensinado pela palavra, pode estar o caminho fechado que estiver, Senhor manda sair tudo e o crente vai para frente. Ele era diácono, irmãos, diácono. E um dia ele foi orar, abriu a Bíblia, se ajoelhou,
na sua cama, abriu a Bíblia, irmãos. E quando ele abriu a Bíblia, apareceu, me parece que Gálatas 12. Colossenses 12, não é? E estava escrito em Colossenses 12, por causa do batismo e do novo nascimento. O Senhor falou: você ainda não nasceu de novo, você ainda não atendeu este mandamento. Ele respondeu: Senhor, mas nunca ninguém me falou disto. Ele voltou na igreja que ele pertencia, que estava escrito: sepultado com ele no batismo. Ele falou com os seus irmãos e ninguém concordou com ele. Muito bem, pois ele juntou para encurtar alguns irmãos, creram na pregação, porque está escrito, e foram num tanque, foram num rio, batizaram-se, um batizou outros, enfim, e se tornou então um servo de Deus como ancião. Vivendo nos Estados Unidos, Deus o enviou para a América do Sul. Primeiro foi para a Argentina, e até hoje a obra de Deus tem na Argentina, e depois para o Brasil. No Brasil ele foi, irmão, para encurtar, ele foi para testemunhar uma pessoa no Jardim da Luz, em Santo Antônio da Platina, era até um ateu, mas Deus mandou ele para lá, e lá chegando, a esposa deste estava numa janela, imaginemos há 111 ou 12 anos, quando ela estava, viu um homem chegando e disse: este eu envio na vossa casa. Entrou, testificou da obra, primeiro batismo no Brasil, Deus chamou 11 almas. Veio para São Paulo, o segundo batismo foi no Rio Tietê, na Ponte Grande, Deus chamou 20 almas. E assim, irmão, Deus começou a obra aqui no Brasil. Bendito seja o nome do Senhor. E em 1910 foi ordenado o primeiro ancião, Felipe Pavan. E aí então a obra, irmãos, eu até, irmãos, tinha anotado algumas coisas, que já em 1940 nós éramos em 17.761 irmãos, com 305 casas de oração. Glória ao nome do Senhor. E assim foi para frente, irmãos. Hoje nós temos mais de 22.000 casas de orações. Como falamos, temos em torno de 4,5 milhões de irmãos, porque Deus chama a cada 10 anos 1 milhão de novos irmãos. Os irmãos, veem o estatuto, vê o relatório, 10 anos, 110.000, 120.000 por ano, 10 anos, 1 milhão, e Deus vai levando. Mas hoje, o que estamos aqui, irmãos, glorificando a Deus, gira em torno desse valor, desse número, e Deus ainda diz: preciso de vós, anunciai o santo evangelho, tenho muitas almas ainda para salvar, e a quem enviarei? Quem sabe esta noite, por tudo isso, Deus vai fazer algum instrumento novo nesta obra, vai derramar algum dom. É bom, é culto, mas irmãos, precisa evangelizar. Tem almas aí chorando, olhando para o céu: Deus, aonde tu estás? Se eu soubesse, eu estaria lá. E você sabe, vai anunciar, leva a salvação, porque o Senhor, irmãos, e olha bem, quantas almas paradas, enfraquecidas, perdeu a força, em vez de o irmão passar de largo, a irmã desviar e nem saudar. Saiba que aquele que fizer um dos meus filhos
se recuperar do seu mau caminho, se humilhar e vier, aquele que vier, Deus perdoará, e aquele que fez, aquele voltar a servir a Deus, Deus perdoará uma multidão de pecados. Você está chorando, Senhor, Senhor, até algum opróbrio, vai buscar uma alma que eu vou te perdoar também. Esta obra é maravilhosa por isto, irmãos. Então, é maravilhoso tudo isto porque caminhamos, irmãos, na graça do Filho de Deus. Irmãos, os irmãos entenderem como é que é, como nós ouvimos agora há poucos dias, na Vila Ré, o Senhor não, como é que ele falou? Senhor, não elege, Senhor não elege candidatos. Não precisa se candidatar que não tem vaga para candidato. O Senhor chama o que Ele elege. E quando Ele elege, e como Ele elege? Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. E Deus, por grande misericórdia, revela para os seus servos a sua vontade. Por exemplo, Deus revelou, e eu vou dizer para os irmãos, há 2 anos, 4 anos, Deus revelou há 4 anos, ou há 3 anos, que Deus estava chamando o irmão Rogério Dias Mesquita para um ministério de ancião. Mãe, revelação de Deus. Muito bem, mas como é feito isto? Aí, irmãos, passamos para o crivo do ministério. Nos reunimos aqui em Itacoaxetuba, por exemplo. Nos reunimos aqui, irmãos. Isto, claro, também do irmão Everton, mas especificamente do irmão Rogério, que foi há muitos anos atrás. Nos reunimos para poder nós elegermos segundo a conduta do servo de Deus. Concordamos na união, tivemos comunhão, mas esperamos o tempo de Deus. Levamos ao ministério maior, todos unânimes concordamos. Levamos ao crivo agora, irmãos, de um ministério também em nossa região, concordamos, porque fomos, depois eu vou ler para os irmãos. Levamos ao Brás, houve comunhão, porém, tudo de acordo com a revelação de Deus. Porém, a resposta não é nossa, não somos nós que elegemos, é Deus que elege aquele que Ele escolheu. E fomos ao Brás, outra vez, passou tudo novamente. Como não tinha nada de irmãos que pudesse impedir, então elevamos: Senhor, é da tua vontade que o irmão Rogério Dias Mesquita está chamando para ancião? Aí veio a resposta de Deus, um silêncio, e Deus manifestou: é da minha vontade. E esta glória também o irmão Everton, da mesma maneira. Então, irmãos, a eleição final vem de Deus. Então recebam o irmão Rogério, o irmão Everton, servos vindo de Deus, eleitos por Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos,
Só para os irmãos estarem ao par de como é tudo isto feito. Só para a Irmandade saber que não é amizade, não é Deus movendo nossos corações. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é pecado desejar. Convém, porém, que o bispo, o ancião, seja irrepreensível, marido de uma mulher. Por que está escrito isto? Porque lá no passado, lá na Judéia, os homens podiam ter mais do que uma mulher, como tem. Mas aqui, para ocupar, irmãos, o lugar de ancião, é necessário ser marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, vou cortar para não prolongar muito, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Você não sabe o que é tudo isto. Que governe bem a sua própria casa, seja governante da casa na paz, no amor, para poder então cuidar da obra de Deus, com toda a modestia. E também tem os filhos em sujeição, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. Por que não neófito? Porque o novo sempre vem ilusões, vem grandeza, vem querer ser mais. E não neófito, um homem já bem maduro. Não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia nem afronta e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, palavra sim, sim, não, não, não dados a muito vinho, não dados a bebida forte,